E aí, pessoal, tudo tranquilo? Iniciando essa semana com os dois pés direitos, viu? Para a gente ter uma semana super feliz, cheia de coisas legais e de aprendizagem também, né? Professora Sandra Duarte, hoje eu estou substituindo o professor Givanilson, que em breve vai estar aqui com a gente de volta. E não estou sozinha, né? Estou aqui com a Midian, que faz toda a diferença nesse trabalho de inclusão. Muito obrigada, Midian. Vocês são muito importantes nesse processo. E também aqui no chat com a professora Kedma. Bom dia, Kedma. Bom dia, tudo bem, professora Sandra? E aí, pessoal, todo mundo a postos? Tenham calma. O professor Givanilson só está descansando um pouco para voltar com tudo para as aulas. Hoje, a professora Sandra tem muita coisa legal para mostrar para a gente e eu, lógico, curiosa para saber o que vem. Vamos embora? Vamos lá. Com certeza, estou super animada para essa aula aqui do 5º ano, tá? E vamos falar de um assunto que é muito legal, sobre mudanças e permanências no Brasil. Eu gosto muito de música, né? Eu acho que algumas pessoas até já sabem. E eu estava estudando um pouquinho essa aula, eu me lembrei de uma música que faz assim, ó. A voz não vai ajudar muito, mas eu vou tentar. Olha só. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Então é isso. As coisas estão em constante modificação, né? Por incrível que pareça, às vezes a gente passa pela rua, né? Pela mesma rua várias vezes, pelo mesmo percurso várias vezes, e a gente não percebe que o tempo está passando. E com isso, as mudanças vão acontecendo de forma discreta. Às vezes um detalhe aqui, outro detalhe ali, mas sempre a vida modifica. Por exemplo, eu não sou a mesma pessoa de um mês atrás, de um ano atrás, nem a mesma pessoa de ontem. Porque nós estamos em completa e perfeita modificação, constante, essa é a palavra. Nós estamos em constante modificação, transformação. E aí tem tudo a ver com a nossa aula. O que são, quando a gente fala essa palavra permanência, o que a gente entende por isso? O que vocês aí que estão participando, eu vi que desde cedo estava super forte a participação no chat, o que a gente entende sobre permanência? E sobre mudança? Pode falar aqui que a professora Kedma está esperando pela participação de vocês, tá? Vamos compartilhar aqui. O que será que, quando a gente fala em permanência e mudança, o que isso tem a ver com a nossa vida diária, com o nosso cotidiano? Vai pensando aí, mandando, que eu estou aqui pronta também para receber. Enquanto isso, a gente vai conhecendo algumas mudanças e permanências que aconteceram também na nossa cidade, a cidade do Recife e no Brasil como um todo, né? Então vamos lá. Olha aí, sala de aula. Vamos falar um pouco sobre algumas modificações que existiram na sala de aula. Ó, posso dizer, 4, 5 anos atrás, né? A gente conhecia muito a sala de aula padrão, aquela sala de aula tradicional, né? Que a gente fica sentadinho nas cadeiras, tem aquele quadro básico, né? Que a professora vai lá dando as orientações para a gente também vai debatendo com ela e assim a aprendizagem vai acontecendo, esse compartilhar, né? A gente sofreu um período de, assim, grande dificuldade e de grandes mudanças, que foi esse período agora da pandemia. Então, até esse conceito, até essa ideia de sala de aula foi modificado também com o passar dos anos. Veja, em tão pouco tempo, né, de pandemia, muita coisa já mudou. Então, a gente não assiste somente a sala de aula tradicional, que é muito massa, né? Mas nós também temos hoje, pelo menos a Prefeitura do Recife, nós temos aulas digitais, através da TV, através do YouTube, como o pessoal, as professoras falaram aqui pouco antes de iniciar a aula. Então, até essa ideia de sala de aula tem modificado também com o passar dos anos.
nós também podemos assistir videoaulas, né? Nós temos também outras formas de assistir aulas, que não sejam somente a sala de aula tradicional. Então, veja só como foi grande essa mudança já nesse meio tempo em relação ao conceito de sala de aula. E aí a gente também entra no assunto dos transportes. Vamos conhecer agora alguns transportes que foram do passado e outros do presente. Olha o bonde. Professora Kedma, você já ouviu falar no bonde do Recife? Já ouvi sim. Inclusive, quem me contava sobre os bondes era a minha avó. A minha avó morava pelas bandas de Campo Grande. Para quem não conhece, é ali eu acho que é perto de quem vai para Beberibe, Arruda, né? Eu acho que Campo Grande é por ali. E ela me contava bastante que quando ela ia para o centro do Recife, ela tinha muito acesso ao centro. E existiam esses bondes. Inclusive, até hoje existem os trilhos, né? Sim. Quem vai ao Recife Antigo consegue observar na parte direita, sentido Marco Zero, uns trilhos. Aqueles trilhos ali eram utilizados pelos bondes, né? Que riqueza, né? Demais. Por nós participarmos de uma cidade tão antiga, né? Que tem tantas histórias para contar, a gente convive com a história, né? Diretamente. O tempo todo. Se a gente estiver aqui pelo centro do Recife, a gente respira história, né? Aquela parte do Recife Antigo ali, se a gente for parar para analisar e fazer uma aula, é história que não acaba mais. E essa questão do bonde, ela tem uma presença clara ali. Se você não reparou, quando estiver ali indo pelo Cais de Santa Rita, sentido Marco Zero, dá uma olhadinha à direita, sentido Rio, você vai ver que tem uns trilhos ali, pura história. Recife é maravilhosa. Com certeza. Deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Meu pai também já andou de bonde. Ele era bem pequenininho, né? Ele disse que não lembra exatamente de tudo, mas ele disse que lembra que a mãe dele levava, minha avó, né, no caso, levava ele para passear de bonde também pela cidade. Vê? Estou participando da história aí, junto com minha família também. E depois do bonde, eu já cheguei a andar do ônibus elétrico. Pois é, eu já andei de um ônibus elétrico. Era interessante, essas duas hastes que ligam ele aos fios, era elétrico de verdade. Então, essas duas hastes que ligam o ônibus, no caso, aos fios, às vezes se soltava. E o ônibus parava no meio da rua. Era algo interessante, porque ele parava e o motorista tinha que subir no ônibus e, prender, né? Prender essa haste diretamente no fio. Ver que perigo que as pessoas passavam, né? E todo mundo ali dentro, tudo super tranquilo, né? Então, esse era um panorama, a gente pode dizer assim, um pouquinho do panorama do que eram os transportes no Recife antigamente. Aí depois veio o trem, né? Teve a Maria Fumaça, que é esse movido a carvão, né? E outros tipos de combustível. E depois teve o trem a diesel, né? Foi evoluindo a coisa até aqui chegar o metrô. O metrô que também é elétrico, né, professora Kelly? Sim. Então, hoje em dia nós temos o metrô que não é o mais moderno do mundo, não, mas que alcança já uma certa velocidade. Então, a gente, se for comparar o bonde, né, que foi um dos primeiros meios de transporte que a gente teve aqui, mais modernos, eu posso dizer assim, com o metrô, então a gente tem uma diferença muito grande de velocidade. Tudo isso, gente, para facilitar o deslocamento das pessoas de um lugar para outro. Mudanças e permanências na nossa cidade. E aí a gente volta um pouco mais no tempo, né? Tem a carroça, essa está muito bonita. Está muito bonita. Inclusive, em alguns lugares, alguns bairros do Recife ainda utilizam carroças, né? Para o transporte de pessoas e armazéns usam muito isso também para o transporte de mercadorias. O carro, um modelo de carro bem antigo, né? Provavelmente saiu em 1930, 1920. Já existiam carros assim nesse estilo. Né? Muito bonito também, um carro charmoso e forte, viu? Porque hoje em dia não se fabricam mais carros como esse, não. Isso aí não era fácil, não. Mas também era muito durável, né? Com certeza. Inclusive, essa mudança nem foi tão legal assim, né? Porque, mesmo pensando na tecnologia, hoje os carros têm uma tecnologia de ponta. Mas em relação à estrutura, a material, nada se compara aos carros de antigamente. Antes, muito antes, acho que vocês conhecem o Fusca, né? Carro bem antigo. O Fusca
batia numa parede, quebrava a parede, mas o carro não ficava danificado. Hoje os carros da gente, se bater numa pilastra que seja, acaba, porque os materiais são outros, né? A impressão que dá, professora, é de que algumas coisas hoje foram feitas para não durar. É o contrário do pensamento de antigamente, né? Quem comprava um carro antigamente ficava com ele até não poder mais. Inclusive até hoje, né? Esses carros de coleção, né? Você pode perceber que eles estão intactos, dependendo do cuidado do dono, logicamente. Sim, tudo depende do cuidado, né? Sim, sim. Né? Olha aí essa imagem, que carrão, gente. Né? Muita gente sonha em ter um carrão como esse aí, magnífico. Sem dúvida. Mas aí é a questão, né? Será que ele é tão durável quanto aquele carrinho que a gente viu lá no passado? Exatamente isso. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Claro, a tecnologia vem aí, o desenho dele é perfeito, né? Como a gente fala, mas tempos e tempos. Vamos seguir aqui falando um pouquinho sobre a alimentação. Mudanças e permanências na alimentação das pessoas. Hoje a gente observa, quer dizer, antigamente, vamos voltar no passado aí, no tempo, e a gente viu que as pessoas comiam muita coisa da natureza mesmo, retiravam da natureza, frutas, legumes, verduras, né? Geralmente tinha uma plantaçãozinha em casa. Hoje em dia não, as pessoas estão investindo mais, vão mais para o shopping, que é aquela comida mais rápida, né, que a gente chama de fast food. Então as pessoas vão muito no shopping, não, vou comer um sanduíche, eu vou comer uma massa, né? Então as pessoas estão investindo muito mais hoje nesse tipo de alimentação, porque como falou, é mais rápido, a vida se tornou mais corrida para as pessoas, né? Então, mas isso aí também tem os malefícios. Em tudo que acelerou alguns processos para o bem, para outros não foi tão legal não. Afeta a questão da saúde. Se você está sempre comendo sanduíche, comida industrializada, isso vai, lá no futuro, te trazer algumas consequências, né? Então, questão da hipertensão, né? Pressão alta, diabetes, são problemas muito comuns hoje em dia por causa da alimentação inadequada das pessoas. Então, vamos ter cuidado com isso aí, evitar ao máximo. Pode comer? Pode, mas tudo com moderação. Não tem aquela propaganda que faz aprecie com moderação? Pois é, não é somente em relação à bebida não, a alimentação também. Então, vamos usar e abusar dos alimentos saudáveis. A comunicação, gente, o que será que modificou nesse tempo aí em relação à comunicação? Olha aí, antigamente as pessoas utilizavam-se muito das cartas, né, para quem estava distante. Hoje em dia, a gente tem o e-mail, que é uma espécie também de comunicação, né, mais rápida. Eu me lembro quando começou os e-mails, né, professora Kedma? Principalmente os anos de 1990, foi uma coisa tão rápida, né? E a gente não tinha as primeiras redes sociais aqui no Brasil. Então, a gente não era nem acostumado com isso. Mas hoje em dia, todo mundo manda e-mail, né? É a coisa mais prática e fácil de acontecer. E rápida, sobretudo. Muito, muito rápido. Se a gente fosse comparar, inclusive eu tenho um destaque com relação à tecnologia. As coisas são incorporadas de uma forma que a gente não sente, né? Essa questão do e-mail chegou despretensiosamente, mas tomou conta do mundo. Assim como as redes sociais, que a professora vai dar seguimento aí, porque eu sei que a gente não pode ficar até o meio-dia conversando sobre isso. Não dá, ia ser muito assunto. Não é? Muito legal. Olha aí, redes sociais, né? Essa imagem aí todo mundo conhece, é o WhatsApp, né? E temos tantas outras formas de meio de comunicação. As vestimentas. Houve muito tempo atrás, a época dos cavaleiros, né? Os cavaleiros medievais, que as pessoas usavam essas roupas pesadas para guerrear. Hoje em dia, no caso dos guerreiros, né, os soldados, eles usam roupas mais leves para facilitar justamente a locomoção, né? Como é que você vai levar uma arma pesada se você está também super pesado? Você pode até cair, né? Então, as vestimentas também foram adequadas em relação com a passagem do tempo, né? Então, hoje nós temos vários tipos de roupa diferente. Uma curiosidade, né? Todo mundo hoje, ou pelo menos a maioria das pessoas, usa jeans, né? Calça jeans. Então, temos vários tipos de roupas com jeans. Então, o jeans, quando foi criado, era usado por fazendeiros e trabalhadores no geral, principalmente da área de mineração. Então, por quê? O jeans era um tecido duro, um tecido grosso. Então, ele facilitava esse tipo de trabalho. Ele não rasgava com facilidade. Então, ele era bastante resistente. Por isso que ele foi inventado. Agora, apesar de ter sido popularizado por Levi Strauss,
o criador da Levi's, o jeans apareceu pela primeira vez no século XVI. Olha o tempo que existe aí o jeans. Em cidades portuárias da França e Itália, onde era usado por marinheiros. Quer dizer, gente que trabalha com serviço super pesado. Então, para não criar rasgos na roupa, então o que ele fazia? Usava o jeans, que era um tecido bem mais grosso do que nós temos hoje. A gente hoje tem uma variedade muito grande de jeans, né? Tem o jeans que é tradicional, tem o jeans com stretch e tem vários tipos de tecidos também que eles colocaram junto com o jeans, né? A modernidade e a tecnologia. Mas antigamente era para trabalhador de serviço pesado de fato. Curiosidades, né? A gente vai aprendendo aqui com a aula. Agora eu quero saber de vocês, tá? Vamos participar. Verdadeiro ou falso? Primeira questão. Já circularam bondes nas ruas do Recife Antigo? Gente, isso é verdade ou é mentira? De acordo com a aula que a gente viu até agora, isso é verdade ou é mentira? Será que teve bonde nas ruas do Recife? Pensa nisso e responde aqui. Segunda questão. Atualmente as pessoas enviam poucas cartas. Será que isso é verdade? Ou será que não é? Conta aqui para mim, ó. Já tem duas questões. Já circularam bondes nas ruas do Recife Antigo e atualmente as pessoas enviam poucas cartas. Verdadeiro ou falso? Terceira questão. As vestimentas atuais são iguais às de antigamente. Quer dizer que a gente se veste com armadura, a gente se veste com aquelas roupas, aqueles vestidões, né, que as mulheres usavam antigamente. E aí? O que será que é verdadeiro e o que será que é falso? Qual é a ordem aí dessas questões? Vamos ver? Vamos ver se a gente consegue responder. Seguindo, olha aí, o que será que foi? Verdadeiro, já circularam bondes nas ruas do Recife Antigo. A segunda questão é falsa. Atualmente as pessoas enviam poucas cartas, elas continuam enviando cartas. E o e-mail é uma forma de carta também, mas é uma carta diferenciada, né? E o terceiro, as vestimentas atuais são iguais às de antigamente. É nada, a gente viu aqui que tem muita diferença. Conforme o tempo passa, as pessoas vão mudando também os hábitos, todos os hábitos. Então, agora é com você. Converse com seus familiares e descubra quais as principais mudanças ocorridas no seu bairro de 10 anos para cá. E aí vou dizer para vocês vão descobrir muita coisa, viu? Não é pouquinha não. No mais, gente, quero agradecer a vocês a presença, a participação. Professora Kedma também agradeço a companhia. Eu quem agradeço demais. Estamos juntos. Até logo. Vamos para a próxima. Tchau, tchau. Vamos lá, beijão. Até a próxima. Tchau.